Obrigado, João. Trouxe aqui um elemento que eu gostava de reforçar e eu penso que deverá servir como reflexão para nós. João, a sua perspectiva da abordagem da questão, penso que nos levará a refletir em torno do seguinte: as empresas, as instituições, as entidades que estabelecem uma função de compliance terão que pensar necessariamente no perfil das pessoas que exercerão essas funções nas empresas. Pessoas eticamente corretas, pessoas que, do ponto de vista da avaliação do seu perfil, se quiserem psicológico, tenham ali algumas características que permitam inspirar confiança. Penso que a função compliance deverá ter pessoas que inspirem confiança, pessoas que tenham autoridade moral, né, e que sejam vistas na perspectiva dos outros como pessoas eticamente corretas. Penso que é uma análise interessante. Bom, o João, mais uma vez, traz-nos esse desafio à reflexão a todos nós. Bom, uma última provocação para estendermos então o debate para os colegas que certamente estão ávidos em participar. João, eu gostava de colocar a seguinte questão. Em função dessa reflexão toda que fez aqui, extremamente interessante, qual é, na verdade, o risco, o principal risco, o maior risco que a função compliance visa evitar? Não é? Fazendo uma ligação para aquilo que é a sua gênese, para aquilo para o qual ela foi pensada para existir. Qual é o principal risco da função compliance? Ou seja, o que ela precisa fundamentalmente evitar para que as empresas sigam produzindo e atuando de forma correta? Olha, antes de ir direto à sua questão, não consigo resistir a pegar nessa provocação que fez em relação ao perfil de quem trabalha com compliance. Não é por acaso que em quase todos os países existe a regra de que para ser Presidente da República tem que ter pelo menos 35 anos de idade e alguns requisitos. E em alguns países dificilmente, por exemplo, uma pessoa solteira consegue ganhar as eleições. Eu sempre disse também que para ser juiz e procurador tem que ter-se alguma, para além da competência técnica, alguma experiência, alguma maturidade. E também, para um pessoal do compliance, a mesma coisa acontece. Eu recebi ontem um colega que vai trabalhar comigo no departamento de compliance e fiz-lhe uma pergunta que ele estranhou. A primeira pergunta que eu lhe fiz, aliás, uma afirmação. Eu lhe disse: olha, eu estive a ver o teu currículo, muito interessante, com muitos cursos e muita habilidade. Mas a primeira coisa que eu ouvi no teu currículo, e foi o pressuposto para eu continuar a ver o resto, foi a data do teu nascimento. E ele perguntou-me, mas o que é que isso tem a ver? Eu disse: epá, a maturidade profissional nessa área. E neste momento eu acho que estás com a maturidade suficiente de perceber algumas coisas. E queria deixar apenas mais uma provocação para depois os colegas pensarem se realmente nós, os juristas, somos neste momento as pessoas indicadas para essa profissão e se realmente a nossa mentalidade que nós temos neste momento não é preciso ser alterada um pouco para nós adaptarmos não só ao direito dos novos tempos, mas também aos desafios de áreas como compliance e outras áreas que poderão surgir. Se nós conseguirmos mudar algumas coisas, estaremos na linha de frente para esses desafios. Mas acredito que neste momento precisamos ainda mudar alguma coisa. Isso era apenas uma provocação. Indo agora à sua pergunta e voltando à primeira pergunta, porque há aqui um elo muito interessante entre o começo e o fim, que tem a ver com o propósito da empresa. E o propósito da empresa só é prosseguida, tal como nós as pessoas, não nos interessa nada se nós estivermos mortos. Daí que muito vale mais cuidar da saúde do que depois cuidar da doença, porque custa mais, é mais complicado e no fundo, podemos não ir a tempo. Daí que, antes de nós pensarmos em qualquer outro risco, e são vários, mas o primeiro risco a se ter sempre em mente, e é preciso vender bem esse peixe aos gestores, é o risco da própria vida da empresa. Isto é, se ela vai sobreviver no futuro.
se ela não irá à falência. E neste momento, o Covid deu-nos uma lição fundamental. A sobrevivência agora não é só saber se vou ter mais um contrato, é saber se eu estou preparado para as circunstâncias que poderão vir que eu não consigo controlar. Uma nova Covid daqui a uns anos, uma outra coisa qualquer, e não quero ser como Bill Gates, não quero prever nada para depois não ser que fui eu que inventei o que vai vir depois, mas tudo torna-se agora possível e é preciso preparar para isso. Portanto, o compliance visa sobretudo, acima de tudo, em primeiro e em última instância, proteger a empresa da sua falência, garantir a sua sobrevivência. E todos os demais riscos estão relacionados com isso. E aí vem claramente o risco patrimonial, isto é, sempre que eu infrinjo uma norma, uma lei, um procedimento, eu corro o risco de ter que pagar alguma multa, eu corro o risco de perder dinheiro, eu corro o risco de perder um contrato. E quando eu perco isso, eu perco necessariamente o dinheiro. E eu tenho que ter essa pequena competência. Olha, só para dar um exemplo, eu comecei a estudar muito contabilidade desde que comecei essa profissão. Porque eu tenho que mostrar aos donos, de uma forma clara, que se não cumprirmos essa regra, vamos perder X milhões no final do ano, e se nós cumprirmos, vamos conseguir ganhar X. E com o passar do tempo, quando tu consegues isso no primeiro ano, e ele consegue ver que a sua previsão bate certo, ele consegue confiar em ti. Porque nenhum empresário confia no jurista ou no profissional de compliance que não entende de números. Sei que não gostamos muito de matemática, mas para essa profissão ela é fundamental. O outro risco tem a ver com a própria nossa reputação. Portanto, hoje em dia, esse dano já não é só para as pessoas físicas, ela é para as empresas. E quando nós falamos sobretudo em abrir o nosso mercado, em pensar no investimento estrangeiro, em pensar nesse mundo global, e já vimos que com a Covid-19, que o mundo é muito mais global do que nós pensávamos, que aquilo que está longe de bom ou de mau chega até nós com muito mais facilidade. Nós, para podermos vir a negociar com grandes investidores, temos que ter compliance. Por isso que eu digo às empresas, nessa fase, aproveitem, preparem-se que o seu parceiro coloque isso como requisito para você correr e ligar para mim e pedir-me um código de conduta e pedir-me para implementar um programa, porque eu não consigo implementar com sucesso se eu antes não conhecer o seu negócio. Não se conhece de noite para o dia, porque senão depois vou falhar, o programa vai falhar. E não é por acaso que no Brasil muitos profissionais que iniciaram essa função depois foram substituídos. Por quê? Porque como foi tudo à pressa, aquilo não funcionou. E era preciso colocar culpa a alguém. E a culpa foi aquele advogado que não presta, então vou procurar um outro profissional. E aí temos de ser firme, temos que exigir as condições, dar o nosso melhor, mas mostrar sobretudo que isso não é um programa de faturação, tal como no IVA, que eu compro um programa e coloco, mas existe sobretudo uma reprogramação mental da cultura das pessoas da empresa, para que todo mundo, desde quem está na porta da entrada até quem está no topo, ele pratica as mesmas coisas. Costumo dizer que uma frase em inglês, que agora digo em português, que nós não construímos negócios, né? Nós construímos pessoas e as pessoas é que constroem e que sustentam o nosso negócio. E para isso precisamos ter pessoas que saibam a nossa cultura, que saiba quais são os nossos padrões éticos, que saiba como é que nós comportamos, que saiba como é que a empresa funciona e decide perante cada situação. Isso implica que eu tenha capacidade de comunicação, esse quase dom de pastor, para conseguir adaptar a linguagem a cada nível e conseguir que todo mundo perceba muito bem. Por isso mesmo, o Código de Conduta não é uma lei, não é um Código Civil e não é um documento que vai ter
grandes artigos e uma coisa enorme. Tem que ser prática, simples, claro, bem elaborado, com desenho, se possível, de forma que qualquer pessoa que saiba ler e escrever consiga perceber o que é que lá está. Daí que eu tenho ainda algumas dúvidas se o jurista, em não se adaptando, se ele não funciona melhor como um consultor do profissional de compliance do que propriamente um profissional de compliance.